Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Hoje vamos estudar a lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. O texto áureo diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. A nossa verdade prática nos diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Isso é ser pentecostal, é crer e buscar. A nossa leitura bíblica está lá no livro 1 Coríntios 12, do verso 1 ao verso 11. Você pode ler com calma, né? A nossa introdução nos fala assim, ó. Vamos estudar a necessidade e a função dos dons espirituais. Também mostrar a sua atualidade. É o poder de Deus perante o mundo. Também é para a edificação da vida da igreja, para o conforto espiritual da igreja e para o seu crescimento espiritual. É para isso que os dons servem. E nós vamos estudar isso hoje. No primeiro tópico, a necessidade de dons espirituais hoje. Ensinar sobre os dons é uma necessidade nos dias de hoje, para que todos saibamos sobre o assunto. Pelos dons, nós confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo Paulo afirma que todos devem conhecer os dons espirituais. E hoje temos essa necessidade. Conhecer todos os dons espirituais. No primeiro item, exortação a conhecer os dons. 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto. Eles tinham todos os dons, mas ele queria que soubessem o que era. Paulo está dizendo aos coríntios e a nós que o ensino sobre os dons espirituais, ele é extremamente importante, é muito importante. E o que Paulo quer dizer aos coríntios e a nós é que nós deveríamos ter os dons do Espírito Santo. Esta também é a vontade do Espírito Santo, que nós tenhamos os dons. Que busquemos os dons. Que todos os crentes, em todas as épocas, entendam os dons do Espírito Santo e para que servem. Deveríamos falar mais na igreja sobre os dons. O melhor seria que todos nós buscássemos os dons. Era isso que Paulo estava esperando. Era isso que nós deveríamos fazer, buscar os dons. No item 2, Paulo vai falar duas palavras gregas, pneumatikos e carisma. Estas são as palavras gregas que Paulo utiliza para se referir aos dons. O adjetivo pneumatikos significa espiritual. Gente, isso aqui é aula de teologia, viu? Paulo emprega a forma substantivada, que significa das coisas espirituais. É assim que Paulo se refere aos dons espirituais. Ele chama das coisas espirituais. E o substantivo carisma significa dom, vem de graça. Não é de graça grátis, é de graça concedido por um favor imerecido. Que quer dizer que os dons são dados pela graça e não de graça. Tem que buscá-los. Temos vários tipos de dons no Novo Testamento. Nós não iremos ver todos os dons nessa lição. Não dá tempo, falta de espaço, né? Não dá para esmiuçar, né? Não dá para esmiuçar. Uma aula de 1 hora na igreja, 30 minutos aqui, não dá para esmiuçar, né? No item 3, o que são os dons espirituais? A declaração de fé das Assembleias de Deus, que é esse livro aqui, que eu recomendo a vocês. Vocês podem entrar na CPAD e adquiri-lo. Exatamente, né? É na CPAD. É muito bom. Eu posso até emprestar. Gente, o Thelmo não gosta de emprestar livro. Porque tem gente que não devolve. Vamos voltar para a lição. Nossa declaração de fé define os dons espirituais, e a definição é assim, ó. Capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente,
na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. É isso que está escrito nesse livro aí, que é a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Vocês deviam conhecer, viu, gente? Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver aqui na terra. É o que está lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, que não vamos ler agora. Paulo nos dá uma boa explicação sobre o uso dos dons. Isso envolve todos os aspectos da vida cristã. Por exemplo, a adoração, evangelização, operação de milagres, exercício do ministério. Isso envolve todos os aspectos da vida cristã. Os dons podem ser concedidos de repente. Você está conversando com alguém e o Espírito Santo lhe dá o dom de línguas e você não consegue controlar em qualquer fase da vida cristã. Eu já vi gente se converter, minha novinha, e já falar em línguas. Uhum. Eu já vi gente recém-convertido, já tinha o dom. Puxa vida! E o batismo com o Espírito Santo também pode ser obtido no início da fé e pode ser obtido ao longo da nossa vida cristã. Já conheci pessoas que tinham 30 anos de evangélico e não tinham o batismo com o Espírito Santo, mas continuaram buscando e conseguiram. Assim, todos nós devemos buscar os dons espirituais. É Deus quem dá. É Deus quem dá. Para quem Ele quer. Exatamente. É isso. O Espírito Santo vem porque Jesus é quem derramou o Espírito Santo. E durante a nossa vida cristã, nós devemos buscar esses dons. A qualquer momento podemos receber o batismo com o Espírito Santo. A qualquer momento podemos falar línguas estranhas. A qualquer momento podemos ter o dom de cura, dom de discernimento, dom de ministrar, né? de profetizar. São muitos dons. Muitos dons. No tópico 2, a função dos dons espirituais. Os dons espirituais são essenciais nas nossas reuniões cristãs, quer dizer, são essenciais nos nossos cultos. Para a nossa vida pessoal. Para a nossa também. vida pessoal também. E também para a evangelização. É tão gostoso ver um culto quando alguém fala glória a Deus, alguém fala em línguas, é tão bom. Os dons é edificante. Os dons eram uma realidade no tempo dos apóstolos. Hoje tem que ser uma realidade. E é uma realidade. Precisa ser uma realidade. E nós temos que buscar mais e mais. No primeiro item, as listas dos dons. Existe uma controvérsia sobre o número de dons. Isso é coisa para os teólogos. A gente vai ver aqui um pouquinho, mas isso é coisa para teólogos, sabe? No livro aos Coríntios, Paulo enumera 9 dons. 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Se você contou, tem 9 dons aí, né? E o mesmo Paulo apresenta mais 2 listas de dons. Uma no capítulo 12 de 1 Coríntios. Costumamos chamar esses dons como ministeriais. 1 Coríntios 12, 28. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então é outra lista de dons. Paulo deixou mais 2 listas com 7 dons, uma em Romanos e outra em Efésios. Nós vamos ler a lista de Romanos. Romanos 12, do 6 ao 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada,
Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. São muitos dons. Muitos Qual dons. é o seu dom? Exatamente. Sabe o que eu acho que é o meu dom? Ensinar. Deus me fez professor. Eu já nasci professor. Eu amo ensinar. Eu também. Mas aqui eu não vou dizer que é o dom de ensino, né? Mas eu tenho dedicação ao ensino. Segundo alguns teólogos, a primeira é uma lista completa. As outras são expressões e explicações da primeira. Paulo não limita os dons espirituais aos que ele nos deixou escrito. E tem outros dons. Esta opinião está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Olha ela aqui. É exatamente. Nós estamos lendo esse livro, está muito interessante. Classificação, no item 2, classificação teológica. Agora, aqui é uma classificação só para você poder mais fácil, né? Os teólogos classificam os dons em 3 tipos. Primeiro, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência. Depois, dons de poder, fé, dons de curar, operações de maravilhas. Operações de maravilhas é milagres, né? Dons de inspiração, profecia, variedade de línguas, interpretação. Existem outras classificações, porém, tudo isso aqui é só uma forma didática, para ficar mais fácil de você guardar. Então, temos os dons de revelação, de poder, de inspiração, que você pode guardar mais fácil. Classificação bíblica. Outra classificação é por divisão funcional. Dons de ensino ou pregação. Palavra de sabedoria, palavra de ciência. Dons de ministério. Fé. Dons de curar, operações de maravilhas. E dons de adoração, variedade de línguas, interpretação de línguas. Não é bonita essa didática? Eu gostei disso aqui. No item 4, para o que for útil. Para que serve os dons? Para o que for útil para a obra de Deus. Porque se Deus nos deu, porque é útil para a obra dele. O Espírito Santo. Usada na obra. Exatamente. O Espírito Santo distribui os dons para o que for útil à obra. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é eu que estou dizendo, não é o Telmo, é a palavra de Deus. Não é para... Os dons são para o crescimento da igreja, é para tomar... Para o crescimento do corpo de Cristo. Amém. É para tomar o poder, tornar o poder de Deus mais manifesto na igreja. É para edificar o corpo de Cristo. Os dons não são para satisfazer a vaidade pessoal. Não é para nós aparecermos. Puxa, eu tenho um dom tão bonito. Olha como eu tenho meu dom. Aproveita o teu dom enquanto você tem. Exatamente. Tanto ele pode ser dado como pode ser tirado. Exatamente. Não é para nós sermos diferentes na igreja. Eu tenho o dom de língua, ele não tem. Isso não importa, é para o que for útil. É o Espírito Santo quem concede a quem ele quer e da forma que ele quer. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele escolhe quem ele quer e dá como quer. Eu vou aqui contar a história de um irmão que recebeu o batismo andando pela rua, falando em línguas e não conseguia parar. Né? Os dons não são para medir os nossos parâmetros. Se eu tenho dom, logo eu sou mais espiritual. Não é verdade. Se eu tenho os dons, é porque eu sou mais santo. Não é verdade. São concedidos para o aperfeiçoamento espiritual da igreja. O corpo de Cristo. Não é uma medida de espiritualidade ou de santidade.
Muito cuidado para não acreditar que é por sua causa que você tem o dom. Não é pelo mérito nosso. Não é. É para o quê, Mirovinha? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E Deus não dá sua glória A ninguém. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Os dons não são para nós, não é por causa que eu sou bonzinho, sou mais santo. Nem merecemos nada. Nem merecemos. Isso aí é tudo, é Deus que dá. E é para a glória dele, não é para a minha glória. No tópico 3, os dons revelam a unidade na diversidade. Paulo nos diz que a diversidade de dons é uma necessidade, porque precisa. Já imaginou se todos fossem mestres? Se Exato. Todos fossem doutores? Exatamente. Né? Íamos ter uma igreja igualitária que ninguém ia sobressair nos dons, não iam aparecer. A origem dos dons está no Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você entende a Trindade, Miralda? Não. Mas eu aceito. Mas eu aceito e acredito piamente. Mas é difícil entender, por isso que Agostinho falou. Agostinho, ele foi um grande teólogo. Sempre para a edificação da igreja, é assim que se manifestam os dons, para a glória de Deus e crescimento da igreja. Tudo é para a honra e glória de Deus. E para o crescimento da obra. Como nós somos pequenos na obra de Deus. Efêmeros. Então não é para a nossa glória. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Não sei. Porque esse ponto mexeu comigo. Diferentes dons. Precisamos saber que existem diferentes dons concedidos segundo a medida da fé. Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Exatamente. Na medida da minha fé, da sua fé. Para termos os dons, temos que ter fé e buscar. Aliás, a fé é o principal, né? Temos 3 classes de dons que nos revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons dados pelo Espírito Santo. Diversidade de ministérios dados por Jesus Cristo, o Filho. E diversidade de operações dados pelo Pai. Mas é o mesmo Espírito a fonte de todos os dons. Distribui os dons para a edificação da igreja. É Deus Trino quem distribui os dons. No item 2, no plano divino da salvação. O Espírito Santo conduziu a história da redenção humana através de Israel, a nação eleita. Deus tem um plano para a salvação do homem. E ele começou lá com Abraão, separando um povo que ia nascer o seu filho, que ia ser crucificado, morto, ressuscitado. Ele tem um plano. E a nação, através da nação eleita, através dos profetas. Vamos lá. 1 Pedro 1, 10 e 11. No qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Os profetas profetizaram, o salmista, olha para o Salmo 22, um salmo messiânico. Eles profetizaram, eles queriam saber quando é que vai acontecer isso, né? E eles queriam estar lá presentes. Eu também queria, mas não deu. Mas eu creio em Deus, no Espírito Santo, e creio no seu Filho que veio, padeceu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. O Espírito Santo inspirou os profetas a profetizarem sobre o Messias. A presença do Espírito de Deus está em toda a história dos hebreus, como nos 70 anciãos que auxiliaram Moisés. Moisés passava o dia inteiro recebendo as pessoas e ele escolheu 70 pessoas para receber e deu a eles
uma porção do Espírito. Também estava com Otniel, também estava com Gideão, estava com Davi e está conosco. Está conosco hoje. Amém. O Espírito é a primeira pessoa que o pecador tem contato. Quando vem a Cristo e o aceita como seu Salvador. Porque naquele instante ele recebe o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a Cristo. É ele que nos leva a conhecer Conhecer Cristo, Cristo. como único e suficiente Suficiente Salvador. 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha para Pedro. Quem dizem que eu sou? Você é o Cristo, Filho de Deus. E Jesus fala. Bem dizeis que eu sou. E você falou, não foi ninguém, a carne ou o sangue, foi o Espírito de Deus, Espírito Santo. Muito bem. É ele que nos revela Cristo. No item 3, unidade. Nós temos diversidades de dons, temos diversidade de ministérios, temos diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito que opera. Tudo em todos. Tudo em todos. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Exatamente. Mas é o mesmo Espírito que opera. A palavra diversidade é repetida para os três tipos de dons. Porém, o Espírito é o mesmo. É o mesmo Senhor Jesus, é o mesmo Deus. Um único Espírito, um único Senhor, um único Deus. Referem-se à Trindade. A Trindade aparece na Bíblia de forma espontânea. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui aparece a Trindade, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conclusão. A manifestação do Espírito vai continuar até o retorno de Jesus. Essa é uma verdade pentecostal. Se você não crê nisso, você não é pentecostal. A igreja sempre vai necessitar dos dons do Espírito Santo. Só assim nós poderemos levar a termo a nossa missão. Qual é a nossa missão? Pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Tempo e fora de tempo. Amém. E tudo isso só... sem o Espírito Santo, não se consegue conseguimos. nada disso. Amém. Assim como os apóstolos precisam do poder sobrenatural, precisaram, né? Do poder sobrenatural, nós também precisamos. Eles foram revestidos e Pedro saiu em 3.000 almas. Nós necessitamos disto. Sabe para quê? Para que a igreja seja vida. Viva. Exatamente. Não morta. Amém. Vai lá, Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo pregava pelo poder do Espírito Santo. Nós pregamos pelo poder do Espírito Santo. Nós trabalhamos para a obra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Amém, meu? Amém. É isso mesmo. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta aula que pudemos gravar, para que as pessoas que assistirem possam sentir a tua presença e ter um contato pessoal contigo. Em nome de Jesus Cristo. Nós te damos graças por mais essa oportunidade. Amém.